Muito bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia de hoje. Queridos, a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Lucas 22, 40. Lucas, capítulo 22, o seu verso de número 40, que nos diz: Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Essas palavras, elas foram ditas por Jesus a seus discípulos no jardim do Getsemane, momentos antes ali da sua prisão. Sabendo ele que enfrentariam grandes desafios e provações, Jesus instrui seus discípulos a orarem para que não caiam em tentação. Nesse momento crítico, Jesus nos ensina uma lição poderosa sobre o papel vital da oração para nos proteger e fortalecer diante das tentações e provações. Precisamos entender que a tentação, ela é uma realidade. Todos nós enfrentamos tentações. Elas podem vir de muitas formas, através de desejos, escolhas erradas ou até mesmo em momento de fraqueza emocional ou espiritual. Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar um teste enorme de fé, e ele os alertou que a oração seria sua principal defesa. Isso se aplica a nós também. As tentações são inevitáveis, mas não precisamos enfrentá-las sozinhos. A oração, ela nos conecta com Deus. Ela nos fortalece e nos dá discernimento. Quando nós oramos, reconhecemos a nossa dependência de Deus e recebemos dele a força necessária para resistir às tentações. Orar é um ato de humildade no qual pedimos que Deus nos guie e nos proteja. Jesus sabia que sem oração os discípulos poderiam ceder à pressão das circunstâncias. E é o mesmo que acontece conosco. E na oração nós encontramos poder para permanecermos firmes. A oração que Jesus menciona aqui não é um simples ou uma simples formalidade ou um hábito vazio. Ele nos chama a orar com um propósito específico, para não cairmos em tentação. Isso significa que devemos ser vigilantes e intencionais em nossa vida de oração. Devemos estar cientes das áreas onde somos mais vulneráveis e orar para que Deus nos dê força para superar. A oração nos ajuda a estar espiritualmente alertas e preparados para enfrentar qualquer situação. No próprio exemplo de Jesus, logo após a sua instrução, vemos como ele também recorreu à oração no Getsemane, buscando força do Pai para enfrentar a cruz. Se o próprio Filho de Deus, em um momento de angústia extrema, se voltou para a oração, quanto mais nós precisamos orar em nossas lutas e tentações. Esse versículo, ele nos lembra de que a tentação é uma realidade, mas a oração é a nossa arma mais poderosa contra ela. Quando nos dedicamos a uma vida de oração, encontramos força, paz e capacidade de vencer as provações. Através da oração, podemos confiar que Deus nos ajudará a resistir às tentações e nos guiar em meio às dificuldades. É diante dessa palavra que eu quero orar com você. Pai, obrigado por me lembrar da importância da oração. Ajuda-me a ser vigilante e a orar para que eu não caia em tentação. Fortalece-me as minhas fraquezas, fortalece-me em minhas fraquezas e guia-me em cada passo da minha jornada. Assim como Jesus buscou tua presença em seu momento de necessidade, ajuda-me a fazer o mesmo em minhas lutas diárias. Que eu sempre me lembre de que tu és minha força, meu refúgio. Em nome de Jesus, amém.